colóquio, começou agora. Obrigado, Rafael. Eu acho que vou dar continuidade aí à apresentação que você fez, tanto do nosso colóquio e fundamental, as coisas que você falou sobre o professor Thierry, que eu particularmente sou muito grato, muito agradecido em nome de todo o estudante e professores do programa de pós-graduação. Agradeço muito também ao professor Jesus da Universidade Federal de Paraíba também por o contato, não, por ser o intermediário entre o professor Thierry e eu, e sou muito grato desse convite. Eu acho que, como eu sempre falo para meus estudantes, é importante a gente conhecer todas as pesquisas, não, as áreas, os trabalhos que pesquisadores do Brasil, com recursos que a gente apenas tem aqui, conseguem desenvolver, não, a importância que estão tendo, não, para o mundo, para a pesquisa em diferentes áreas, não? Então, nosso colóquio tem sido, até agora, algo bem versátil, tratando diferentes temas que vão desde a parte de elétrica, magnética. Então, hoje temos o privilégio de escutar o professor Thierry, que vai falar um pouco sobre óptica, não? Área onde o professor Thierry, bom, ele é graduado em física, não? Ele também tem graduação em engenharia mecânica e fez mestrado em física e doutorado também em cotutela com a Université de Paris e pela Universidade de Paraíba. Ele é professor adjunto atualmente da Universidade Federal de Paraíba. E, bom, como estava falando, ele tem experiência na área de física, não? Fundamentalmente na parte de física atômica, molecular e dinâmica de láseres. E seus principais interesses de pesquisa são interação átomo-superfície, dinâmica de laser, realimentação óptica. O professor Thierry também tem pós-doutorado, exatamente na Universidade Federal de Pernambuco. Acho que muitos dos professores da UAPSA hoje passaram por esta universidade, a maioria, uma universidade reconhecida, não? Com professores bem reconhecidos nessa parte de óptica, óptica quântica, e que, bom, essas experiências têm sido levadas ao Brasil todo, não? O professor Thierry também tem uma experiência muito grande em orientação de estudantes, tanto de mestrado como doutorado, e supervisão de pós-doutorado. E, bom, baseado em sua linha de pesquisa, o professor Thierry tem vários trabalhos, não? Relacionados com a parte de óptica. E então, professor, mais uma vez agradeço muito por você aceitar nosso convite e, como sempre falo, nós somos bem otimistas que seus aportes aqui com a nosso programa vão a contribuir, não? E os estudantes do nosso programa, com certeza, vão se interessar muito, como o Rafael falou, futuramente, a trabalhar, a procurar novas áreas e em outras universidades. Você pode ser um ponto importante para nós, uma conexão importante para nosso programa, tanto para nosso programa como para os estudantes. Agradeço muito. Então, nesse momento, eu cedo a palavra para você para iniciar sua apresentação. Bom, obrigado, Ramon. Queria começar agradecendo pelo convite. É sempre um prazer. Eu ia dizer visitar, mas infelizmente não dá para visitar hoje em dia, né? Uma visita virtual, vamos dizer assim, mas ter contato com o campus do Cabo. Algumas pessoas eu conheço já há um bom tempo desse campus, e é sempre um prazer ter esse contato. Bom, hoje eu vou querer mostrar para vocês uma parte das pesquisas que realizamos em João Pessoa, na Universidade Federal da Paraíba, né, em laboratórios de física atômica e laser, na UFPB. E o que eu vou apresentar para vocês está relacionado a um tema de pesquisa que eu tenho trabalhado nos últimos anos, relacionado à difusão de fótons em vapores atômicos. Mais especificamente, vou querer me atardar em difusões do tipo voos de Levi. Então, vou explicar o que é essas difusões do tipo voo de Levi durante a apresentação e detalhar as pesquisas que estão em andamento no momento. Bom, o roteiro da minha apresentação está na tela aí para vocês. Vou fazer uma breve introdução sobre difusão, depois falar de voos de Levi,
Depois eu entro no assunto que eu trabalho especificamente, que é a difusão da luz em vapores atômicos, e introduzir aí voos de Levi em vapores atômicos e voos de Levi da luz de modo geral, para depois falar das coisas que eu estou fazendo mais especificamente nos últimos anos e o que está rolando no momento. Ok, bom, como introdução eu vou querer falar de alguma coisa que não é, vamos dizer assim, tanto da minha área, mas faz parte, eu diria, do conhecimento básico dos físicos, que é o problema da caminhada aleatória. Então, o que é o problema usual da caminhada aleatória? Eu estou num espaço unidimensional, e eu posso dar um passo para um lado ou para o outro, passos de mesmo tamanho, vamos supor um passo de tamanho fixo, certo? E se eu vou para a direita ou para a esquerda, é aleatório, tá? Bom, depois do número n de passos, eu vou ter dado n1 passos para a direita, n1 passos para a esquerda, e a pergunta que eu me faço é, qual é a posição em que eu estou depois de n1 passos? Como processo aleatório, essa posição muda se eu faço diferentes realizações, e eu posso, então, construir um histograma para essa posição final x, que é a posição depois de n passos, dado por somatório sobre os n passos de um passo mais ou menos L que eu dou, dependendo se eu vou para a direita ou para a esquerda. Esse histograma, ou distribuição de probabilidade para a posição final x, é possível mostrar que se o número de passos total n for suficientemente grande, vai convergir para uma curva gaussiana, certo? Então, aqui estou mostrando 3 figurinhas para número de passos diferentes, aqui para n igual a 5 passos, 10 passos e 50 passos, e claramente essa curva converge para uma curva gaussiana, que está mostrando aqui em vermelho, e esse é um resultado que está descrito num teorema bem conhecido, que é o chamado teorema central do limite. Bom, o que seria o teorema central do limite? Dizendo em outras palavras, eu tenho uma caminhada aleatória, certo? Então, se eu estou num espaço dimensional, eu posso ir tanto de um lado quanto para o outro. No exemplo que eu mostrei aí anteriormente, eu sempre fazia passos do mesmo comprimento, mas não necessariamente é esse o caso. Eu posso ter passos de comprimentos diferentes, e esses passos de comprimentos diferentes vão seguir uma distribuição do tamanho do passo, certo? Essa grandeza, distribuição do tamanho do passo, vai ser uma das principais grandezas que nós vamos falar aqui nesse colóquio, certo? Então, o que significa essa distribuição do tamanho do passo? Esse P de L vai dar a probabilidade de eu dar um passo entre um tamanho L e um tamanho L mais delta L, certo? Como é uma distribuição de probabilidade, essa distribuição é normalizada, tá? Se eu faço integral aqui, era para ser de 0 até infinito, né? Que isso é tamanho do passo, igual a 1. Bom, se eu quero dizer que o passo L pode ser positivo ou negativo, eu integro de menos infinito até infinito. Bom, então eu tenho uma distribuição do tamanho do passo, P de L, eu faço diferentes passos, com tamanho aleatório segundo essa distribuição, e o teorema de limite central diz que a distribuição da posição final x vai convergir para uma gaussiana, certo? Essa gaussiana tem uma largura, que está aqui em sigma, que é a variância dessa distribuição gaussiana, e além de convergir para uma gaussiana, tem como segundo resultado interessante que essa variância ela cresce linearmente no tempo, certo? Isso é o resultado do teorema central do limite. Então, aqui está ilustrado uma figurinha mostrando justamente o crescimento linear no tempo da gaussiana. Bom, se eu faço uma simulação em que eu faço n passos, o número de passos vai ser similar ao tempo. Então, aqui eu tenho n50, n igual a 100, n igual a 200 passos, e eu vejo o crescimento linear dessa minha variância, tá? Se eu passo não para um espaço unidimensional, mas para outro tipo de espaço, por exemplo, bidimensional, o que eu vou observar é uma figurinha desse tipo, certo? Uma difusão do tipo browniana, ou uma difusão normal, em que eu dou uma sucessão de passos em direções aleatórias, e os passos com tamanhos parecidos um com o outro. Tem alguns passos um pouquinho maior, passos um pouquinho menor, mas, grosso modo, do tamanho dos passos é
é sempre da mesma ordem de grandeza, ok? Bom, esse é o teorema do limite central. Agora vamos ver que esse teorema, ele falha em algumas condições. Ele pode falhar se há correlação entre passos, certo? Não vou entrar em detalhe aqui, não é muito minha área estudar efeitos de correlação entre passos. Eu vou detalhar mais esse segundo ponto em que o teorema do limite central falha. O teorema do limite central falha quando a probabilidade de dar um passo L cai lentamente para grandes valores de L. Ou, em outras palavras, quando tem uma probabilidade não desprezível de dar um passo muito grande, certo? A gente pode escrever essa distribuição do tamanho do passo se eu for olhar no limite de passos muito grandes, no limite L infinito, eu posso escrever essa distribuição como uma lei de potência, que eu vou escrever por conveniência dessa forma, que a distribuição do tamanho do passo decai com L para 1 sobre L a potência 1 mais alfa. Esse parâmetro alfa vai ser importante para a gente, certo? É possível fazer um cálculo simples para mostrar que se esse valor desse parâmetro alfa for maior do que 2, a variância do tamanho do passo é finito, certo? E nesse caso, eu vou seguir o teorema do limite central. Já se esse alfa for menor do que 2, a variância do tamanho do passo é infinita, ou seja, diverge, e aí eu não vou seguir o teorema central do limite, tá? Então, o que vai me interessar nessa apresentação é essa condição aqui, em que eu tenho assintoticamente uma distribuição de tamanho do passo que decai como 1 sobre L a potência 1 mais alfa, com esse alfa menor do que 2. Nesse caso, o teorema central do limite não é válido, certo? Eu tenho que usar um teorema generalizado, um teorema central generalizado, tá? Bom, o que caracteriza esse tipo de transporte com esse alfa menor do que 1, menor do que 2, é que eu tenho a probabilidade de dar um passo muito grande, e isso vai fazer com que eu tenha uma difusão da minha partícula no espaço mais rápida. Então, esse tipo de transporte é chamado também de superdifusão ou voos de Levi. Bom, aqui eu estou exemplificando duas simulações onde aparecem voos de Levi. O que caracteriza esse tipo de transporte, voos de Levi, em oposição ao que eu mostrei anteriormente, que era a difusão normal, é que quando eu tenho voos de Levi, eu faço uma sequência de pequenos passos e, de repente, eu faço um passo muito grande. Uma sequência de pequenos passos, de repente, eu faço um passo muito grande, certo? E esses passos muito grandes, apesar de serem raros, eles vão dominar o transporte, certo? E aí eu vou distinguir dois tipos diferentes de voos de Levi, dependendo do valor desse parâmetro alfa. Bom, tem os voos de Levi quando o alfa é menor do que 2, mas quando o alfa é entre 1 e 2, eu tenho que a variância do tamanho do passo, ou seja, se eu pego o tamanho de todos os passos dados e calculo a variância, vai dar infinito, vai dar divergente, certo? E a média do tamanho dos passos é finita, ou seja, eu consigo definir um tamanho do passo médio, mas não a variância média, certo? A razão de não conseguir definir uma variância média é porque essa variância ela vai crescer mais rápido do que linearmente no tempo, então a distribuição de posições finais dessa partícula vai crescer muito rapidamente no tempo, vai tender a divergir, tá? Posso interpretar também o fato dessa variância ser infinito como uma dificuldade de definir fisicamente o que é a variância da seguinte forma. Vamos supor que o movimento começar aqui, aquele dá, sei lá, uma sequência de 1000 passos pequenininhos. Se eu calculo a variância aqui, eu tenho um certo valor numérico. Se eu faço 1001 passos, no passo 1001 eu pulei para cá. Então, do passo 1000 para o passo 1001, o valor calculado da variância cresceu monstruosamente. Então, fica difícil definir essa grandeza, dar um significado físico a essa grandeza, se só o fato de dar um passo a mais muda completamente o valor, tá? Bom, um outro regime dos voos de Levi acontece quando esse parâmetro alfa for menor do que 1. Nesse regime,
tanto a variância do tamanho do passo é infinito, quanto a média do tamanho dos passos é infinito. Então, não consigo definir um tamanho médio do passo. Isso está ilustrado nessa figurinha aqui, certo? Eu tenho uma probabilidade nada desprezível de dar passos muito grandes e eles terminam dominando. Esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, na verdade, não são pontinhos, são uma sequência grande de pequenos passos e, de repente, eu dou um passo muito maior do que os outros, certo? Esse movimento, ele é também chamado de quase balístico, por ter essa característica de dar passos muito grandes, parecendo um movimento balístico que tem uma velocidade constante em uma direção, tá? É esse tipo de transporte do tipo voos de Levi que eu estou interessado em estudar e que eu vou discutir com vocês nesse colóquio. Bom, existem uma variedade enorme de voos de Levi, tanto na natureza quanto em sistemas artificiais, e é muito importante levar em conta que alguns processos de difusão são desse tipo de voos de Levi para você conseguir prever corretamente o transporte de partícula, de energia ou de alguma coisa que você está estudando, tá? Então, só trouxe alguns exemplos para vocês. Bom, um exemplo aqui que eu trago foi feito um estudo sobre o deslocamento humano. E foi visto que o deslocamento humano segue uma distribuição do tipo voos de Levi. Como é que dá para entender isso? No dia a dia, a pessoa faz pequenos deslocamentos, ou deslocamentos de tamanho aproximadamente constante, da sua casa para o trabalho, do trabalho para supermercado e assim por diante. Mas, de repente, eu posso dar um passo muito grande, fazer uma viagem, pegar um avião. Então, de certa forma, o movimento é voo de Levi, nessa característica de dar uma sequência de pequenos passos, seguindo de um passo muito grande, tá? Isso tem consequências importantes. Por exemplo, nós sentimos no ano passado a consequência disso na pele, com a propagação do Covid, se deu de modo extremamente rápido, justamente por essa característica de uma pessoa contaminada fica dando pequenos passos, de repente dá um grande passo pegando o avião, e isso aumenta a velocidade de propagação de um vírus, por exemplo, no mundo. Então, levar em conta a existência desse tipo de superdifusão é importante, como exemplo, para modelar o transporte de um vírus no planeta, certo? Tem estudos já com Covid mostrando que segue voos de Levi. Eu esqueci de trazer essa referência para vocês, era importante, mas peço desculpa que eu não trouxe, tá? Bom, outros exemplos, existem alguns exemplos já que mostram que animais realizam superdifusão do tipo voos de Levi, principalmente a procura de alimentos, tá? Porque pelo fato dessa existência de grandes passos, o animal consegue explorar uma área maior em um tempo mais curto, em comparação se fosse uma difusão normal, tá? Que ele faz pequenos passos aqui, procurando um alimento, depois faz um grande passo, procura em outra região e assim por diante, ele consegue otimizar essa busca de alimentos, por exemplo. Bom, terremotos também tem uma difusão tipo voos de Levi, tem vários outros exemplos, movimento de partículas em escoamento turbulento, mercado financeiro, etc. Tá? Então, daí a importância de se estudar esse tipo de superdifusão, que tem aplicação em várias áreas diferentes. Bom, agora eu vou puxar um pouco para a minha seara, falar de fótons, tá? E mostrar que fótons sofrem um processo de difusão em diferentes materiais e passar a falar de voos de Levi de fótons. Bom, primeiramente, a difusão de fótons, por si só, é importante de se estudar, novamente, porque tem aplicação em uma quantidade enorme de áreas. Então, estou trazendo dois exemplos aqui para vocês, só para ilustrar. Um primeiro exemplo está no design de lâmpadas fluorescentes, tá? Como é que funciona a lâmpada fluorescente? Eu tenho um gás aqui, às vezes, em muitas delas, mercúrio, onde eu tenho a emissão de uma luz ultravioleta, e essa luz ultravioleta, ela é absorvida e remetida várias vezes no gás antes de chegar na superfície da lâmpada, onde na superfície da lâmpada ela encontra uma camada de fósforo, e essa camada de fósforo vai transformar, então, a luz ultravioleta em luz visível, certo?
essa difusão do fóton entre o ponto onde ele é criado e a camada de fósforo é importante entender para garantir uma iluminação uniforme, bem difusa. Então, tem estudos pelo pessoal, por exemplo, que fabrica essas lâmpadas, eles fazem um estudo de difusão da luz para projetar da melhor forma possível essa lâmpada, tá? Bom, como segundo exemplo, estou trazendo uma aplicação médica. O pessoal tem usado luz, estudado a difusão de luz em tecidos, por exemplo, para identificar alguma coisa que está dentro desse tecido, como, por exemplo, um câncer inicial, tá? Então, dependendo da uniformidade do tecido, ou se tem alguma coisa a mais, essa difusão ocorre de modo diferente e você consegue extrair informação do tecido a partir da análise da difusão, tá? Bom, não vou entrar, obviamente, em detalhes nisso, que não é minha área, mas é só para ilustrar que difusão de fótons tem interesse em várias áreas diferentes, tá? Agora vamos passar para a difusão de fótons do tipo voo de Levi. Então, vou falar, eu conheço basicamente dois sistemas em que isso é estudado, o vapor atômico, que eu vou me atardar mais daqui a pouco, e esse outro tipo de material chamado vidro de Levi, que foi um meio artificial, tá? Construído pelo grupo do Wismar, e que rendeu, por exemplo, essa publicação em 2008, tá? O que é esse vidro de Levi? É um conjunto de esferas de vidro misturadas com microesferas de óxido de titânio. As esferas de óxido de titânio, elas são conhecidas, são bem usadas já há um bom tempo como meio espalhadores, certo? Ela tem uma diferença de refração com relação ao ar, por exemplo, relativamente grande, então ela espalha muita luz para todas as direções. Logo, se eu jogo um fóton aqui, esse fóton ele vai ser extremamente espalhado pelas partículas de óxido de titânio, vai ser espalhado quase que isotropicamente, mas de repente ela pode encontrar uma esfera de vidro, e aí entra na esfera de vidro e faz um passo grande dentro da esfera de vidro. Então, eu tenho um transporte tipo de voo de Levi com a sequência de pequenos passos. Quando a luz é espalhada pelas partículas de óxido de titânio, de repente, dentro da esfera de vidro, eu faço um grande passo, certo? Então, o pessoal misturando de uma forma adequada, fazendo distribuição adequada de tamanho de esferas de vidro, consegue obter um transporte do tipo voos de Levi, e aquele parâmetro alfa que aparece na distribuição do tamanho do passo, eles conseguem ter um certo controle sobre isso, mudando a distribuição do tamanho dessas microesferas, tá? Bom, e aqui está uma imagem da luz difundida, então a luz entra por um lado e eles tiram uma imagem da transmissão difusa, a gente vê a luz que está espalhada, né, devido a esse processo de difusão, e a partir dessa imagem é possível tirar informações, por exemplo, sobre o parâmetro alfa dessa superdifusão, tá? Bom, por que é interessante estudar voos de Levi usando fótons? Então, estou trazendo aqui algumas motivações de interesse, tá? Primeiro, estudar voos de Levi usando fótons, eu garanto uma boa estatística, que nem sempre é possível com um sistema natural desses que eu mostrei para vocês. Por exemplo, a gente falei como exemplo o movimento de marsupiais, você obviamente não consegue repetir o experimento várias vezes para ter uma boa estatística, tá? Já com fótons é muito fácil fazer isso. Por exemplo, se eu pego um laser de baixa potência, 1 miliwatt, no vermelho, 630 nanômetros, e faço uma medida durante 1 segundo, essa potência de 1 miliwatt durante 1 segundo significa chegar na minha amostra 10 a 15 fótons. Então, um número enorme de partículas, ou seja, eu repito o meu experimento 10 a 15 vezes. Então, isso garante uma estatística extremamente boa, que não é alcançada com os outros sistemas que eu mostrei para vocês, certo? Estou falando de experimentos de laboratório feitos em mesas ópticas, tá? E geralmente nesse tipo de experimento eu consigo também uma boa repetibilidade. Então, se eu faço a medida hoje, se eu faço a medida daqui a um mês, eu consigo ter nas mesmas condições. Então, tem uma boa repetibilidade, que novamente não é sempre o caso em outros sistemas,
como os que eu discuti anteriormente. Eu tenho o controle dos parâmetros, né? Eu citei que no vidro de Levy era possível mudar o valor do parâmetro alfa, mudando a distribuição de tamanho das esferas, né? E eu tenho, como eu tenho esse controle de parâmetro, me permite estudar diferentes aspectos desse voo de Levy, tá? Além do mais, eu posso ter acesso a diferentes tipos de medição. Eu posso fazer uma medição espacial, como tirar a imagem mostrada na transparência anterior, uma medição temporal, eu posso estudar o fenômeno em transmissão, em reflexão, a 90 graus com relação à excitação, então eu tenho uma liberdade muito grande, tá? E esse controle de parâmetros me permite, então, também estudar diferentes aspectos relacionados ao voo de Levy. Então, só para ter uma ideia, o que já foi feito usando vidros de Levy, já foi estudado o transporte modificando esse parâmetro alfa, certo? Modificando o valor de alfa, verificando a influência do tamanho da amostra no voo de Levy, porque eu mostrei que o PDL, assintoticamente, ele cai como L a menos 1 menos alfa, então isso é o regime para grande tamanho do passo, matematicamente para L para infinito, mas na amostra real eu não tenho L infinito, certo? Eu sempre tenho uma truncagem, eu sempre tenho um tamanho limitado da amostra. Então é possível estudar efeitos desse tamanho da amostra. Isso vai ser o objeto do nosso trabalho, que eu vou mostrar no final, tá? É possível estudar correlação entre passos, por exemplo, o passo é dado dentro da esfera de vidro, mas eu tenho uma probabilidade não desprezível de dar um primeiro passo na esfera e dar um segundo passo na mesma esfera. Então, esses dois passos consecutivos, eles vão ter tamanhos similares, tá? Então, tem uma correlação no tamanho do passo nesse sentido. E, bom, com voos de Levy, com vidro de Levy também foram feitas medidas temporais e espaciais, tá? Então, essa transparência ilustra o quão rico pode ser um sistema óptico de laboratório para o estudo de voos de Levy, e a gente pode trazer resposta para esse tipo de transporte que dificilmente serão obtidas em um sistema natural pela dificuldade de se realizar medidas repetitivas com controle no sistema natural. Bom, agora eu vou passar para discutir a difusão de fótons dentro de um vapor atômico, tá? Essa difusão de fótons dentro de um vapor atômico, ela se faz por um processo chamado de aprisionamento de radiação, que nada mais é do que uma sucessão de processos de absorção e emissão espontânea. Então, quando eu coloco um fóton dentro de um vapor ressonante, então o fóton tem uma frequência próxima da transição atômica, esse fóton ele pode ser absorvido por um átomo e para o estado excitado, tá? Depois decair espontaneamente, emitindo um segundo fóton em uma direção aleatória, e esse segundo fóton caminha um pouco e é reabsorvido por um outro átomo, tá? Então, o fóton faz uma caminhada aleatória devido a essa sucessão de processos de absorção e emissão. Então, ele absorve, reemite aqui, reemite, reabsorve aqui, reemite, assim por diante, tá? Para ilustrar esse processo, estou mostrando essa fotozinha bem ilustrativa. Essa foto é de um trabalho da Martine Chevrolet e do Marcos Oriá, que são agora professores do campus do Cabo de Santo Agostinho. Né? Na época, eles eram professores da UFPB, na verdade, são os criadores do laboratório em que hoje eu trabalho, né? Foram eles que montaram, e tem um trabalho bem interessante de 2013 deles, e essa imagem eu peguei desse artigo, em que tem um laser aqui, onde tem essa faixa preta, tem um laser passando e foi colocada uma máscara para não se ver a luz do laser, certo? Então, os fótons são injetados aqui, e quando se tira uma foto de uma célula contendo vapor atômico, se vê que a célula toda está iluminada justamente devido a esse processo de aprisionamento de radiação. Então, o fóton é injetado aqui, mas ele é absorvido, reemitido, absorvido, reemitido, absorvido, reemitido, e em algum momento ele chega nessa região, e aí é emitido para fora da célula e a câmera detecta, tá? Então, esse é o processo de difusão de fótons num vapor atômico que me interessa. O que pode ser estudado, entre outras coisas, dentro desse sistema? Eu posso estudar o transporte da excitação, e, por exemplo, estudar voos de Levy, tá?
nesse processo de excitação do vapor por um laser, eu tenho algo que é chamado de seleção de velocidade, e essa seleção de velocidade é perdida devido ao aprisionamento de radiação e outros fenômenos como colisão, certo? Isso influencia o transporte, tá? Como consequência também disso, eu tenho uma redistribuição de frequência da luz dentro do vapor, ou seja, se eu coloco uma luz monocromática aqui, a luz que vai ser emitida pelo vapor, ela não é monocromática, ela tem uma certa largura, certo? E, eventualmente, um certo deslocamento de frequência, tá? Essas coisas que eu estou mostrando aqui, seleção, redistribuição de velocidade, redistribuição de frequência, são importantes, por exemplo, na análise de espectros astrofísicos, tá? Por exemplo, o espectro de luz emitido por uma nebulosa traz informações sobre a temperatura dessa nebulosa, sobre a composição dessa nebulosa, mas tem que ser levado em conta na análise que o fóton emitido nessa nebulosa para chegar até os telescópios sofreu um processo de aprisionamento de radiação desse tipo. Então, todos esses processos estão incluídos aí. Seleção, redistribuição de velocidade, redistribuição de frequência e colisões também entre partículas, entre átomos e moléculas, entre colisões em geral, que influenciam a luz que chega até nós. Influencia o tempo de chegada dessa luz, influencia também o espectro dessa luz, tá? Então, são esses alguns temas de interesse dentro dessa difusão de fótons em vapores atômicos, e hoje vou me aternar mais no aspecto voos de Levi. Bom, o ponto central da nossa discussão voos de Levi, como eu citei anteriormente, é essa distribuição para o tamanho do passo. E é possível calcular essa distribuição do tamanho do passo, a distribuição esperada na difusão de fótons dentro do vapor atômico. E essa distribuição é dada por essa expressão aqui, tá? Esse alfa é o coeficiente de absorção para uma determinada frequência ou de sintonização. A dessintonização é a frequência com relação à frequência de ressonância, o quanto longe eu estou da frequência de ressonância, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma luz com uma determinada frequência incidindo no vapor. O tamanho do passo que esse fóton vai dar antes de ser absorvido segue essa distribuição de probabilidade, que, de certa forma, é a bem conhecida lei de Beer-Lambert, certo? Que diz que a distância percorrida pelo fóton antes de ser absorvido vai decair exponencialmente com essa distância percorrida, ou a lei de Beer-Lambert diz que a luz que atravessa uma amostra decai exponencialmente com o tamanho dessa amostra, tá? Então, isso nada mais é do que a lei de Beer-Lambert escrita de outra forma, certo? Bom, o ponto aqui é que se eu tenho uma única frequência, essa distribuição do tamanho do passo decai exponencialmente. Se é uma coisa que decai exponencialmente, eu tenho uma difusão normal, porque exponencial é algo que decai muito rapidamente, então a probabilidade de dar um passo grande não existe, tá? Mas, dentro de um vapor, durante aqueles processos de absorção e reemissão, eu tenho uma redistribuição de frequência, então eu não vou ter uma única frequência incidindo no vapor. Logo, para calcular a distribuição do tamanho do passo, eu tenho que calcular essa expressão aqui, ponderado pela probabilidade de emitir uma determinada frequência. Então, tem que entrar aqui aquela probabilidade multiplicada pela densidade espectral, que nada mais é do que a probabilidade de se emitir uma determinada frequência, tá? E aí eu vou realizar essa integral sobre todas as frequências possíveis que estão presentes na emissão. Então, é uma espécie de média ponderada sobre a frequência emitida, ponderada pela probabilidade de ter essa frequência emitida, tá? Bom, como eu falei, quando eu tenho vários espalhamentos, no processo de aprisionamento de radiação, essa densidade espectral de emissão corresponde ao espectro emitido pelo vapor. Esse espectro emitido pelo vapor não é o mesmo da luz incidente, eu tenho uma redistribuição de frequência, então tem uma função na literatura chamada de redistribuição de frequência, que me dá a probabilidade de eu emitir uma frequência delta' se a frequência incidente for delta, certo? Essa função redistribuição de frequência depende, então, da frequência incidente, né, do delta, da distribuição de velocidade dos átomos, certo? Se eu estou com átomos com a distribuição Maxwell-Boltzmann, se eu estou com átomos frios, isso muda,
tá? Da existência ou não de colisões frequentes envolvendo o átomo excitado, que vai modificar essa redistribuição de frequência, tá? Então, aqueles fatores, temas de interesse que eu mostrei para vocês, entram também, de certa forma, no cálculo dessa redistribuição de frequência. E eu vou considerar aqui, daqui para frente, uma aproximação que é válida em muitos sistemas, que é a chamada aproximação, redistribuição completa de frequência, tá? O que é essa redistribuição completa de frequência? Eu vou supor que o espectro de emissão é igual ao espectro de absorção. Essa aproximação de redistribuição completa de frequência é válida quando eu tenho um grande número de espalhamentos, certo? Eu faço um processo de absorção e reemissão várias vezes, aí eu perco a informação da frequência inicial, ou quando eu tenho colisões frequentes, tá? Ou, em outras palavras, quando o tempo entre duas colisões é menor do que o tempo de vida do estado excitado, certo? Nesse caso, eu também tenho uma redistribuição completa de frequência. Quando eu tenho uma redistribuição completa de frequência, a minha expressão para distribuição do tamanho do passo é modificada para isso aqui, certo? Então, aqui era φ vezes alfa, agora vira alfa ao quadrado, e é possível calcular, se eu conheço o perfil de absorção alfa, eu consigo calcular essa distribuição do tamanho do passo. Então, vou fazer isso para dois perfis diferentes, que são os perfis mais comuns em física atômica, que é o perfil Doppler. Perfil Doppler, o coeficiente de absorção dá uma gaussiana, certo? Um menos delta ao quadrado sobre uma largura, tá? Se eu tenho um perfil Doppler, a distribuição do tamanho do passo, no limite L muito grande, vai dar isso aqui, que eu posso reescrever naquela forma 1 sobre L, a potência 1 mais alfa, com alfa, que é o parâmetro que me interessa determinar, um pouco maior do que 1, certo? Ele tende a 1 para L infinito, se L não é infinito, ele é um pouco maior do que 1. Então, eu tenho um voo de Levi com variância infinita, porque alfa é maior do que 1, porque alfa é menor do que 2, desculpa, mas com média finita, porque alfa é maior do que 1. Tá? Mas, dado esse perfil Doppler de absorção, eu tenho um voo de Levi no do fóton no vapor atômico. O outro perfil geralmente usado é um perfil de Lorentz, certo? Que ocorre tanto quando eu tenho átomos frios, ou seja, o átomo com a velocidade muito próximo de zero, ou quando eu tenho um número muito grande de colisões, certo? E nesse caso, o P de L assintoticamente cai como 1 sobre L a potência 1 meio, certo? O que dá um alfa igual a meio. O alfa é menor do que 1, então tanto a variância do tamanho do passo quanto o valor médio do tamanho do passo são infinitos, tá? Bom, então, para resumir essas duas últimas transparências, o fóton ele realiza um super de difusão do tipo voo de Levi no vapor, então eu tenho esse interesse de estudar voos de Levi em vapor atômico, tá? Aqui estou mostrando os dois perfis que eu usei, certo? O perfil Doppler em azul, o perfil Lorentz em preto, tá? Então, esse é um perfil de absorção em função da frequência, tá? E daqui dá para a gente entender fisicamente por que acontece o voo de Levi no vapor atômico, tá? Lembrando que eu estou na condição de redistribuição completa de frequência, então, o perfil de emissão é igual a esse perfil de absorção, tá? Então, o que acontece é que eu tenho uma probabilidade pequena, porém não desprezível, de emitir o fóton não na ressonância, mas longe da ressonância, por exemplo, aqui dentro do perfil Doppler, e o coeficiente de absorção para esse fóton, para essa frequência, vai ser pequeno. Então, como o coeficiente de absorção é pequeno, ele vai conseguir dar um passo grande antes de ser absorvido novamente, certo? Então, essa é a origem dos voos de Levi de fóton em vapor atômico. Ele tem uma probabilidade de ser emitido fora da ressonância, onde o coeficiente de absorção será pequeno e, consequentemente, ele vai dar um passo grande, tá? Para o perfil de Lorentz, a gente vê que, fora da ressonância, o coeficiente de absorção e logo o perfil de emissão decai mais lentamente. Então, a probabilidade de emitir um fóton longe da ressonância é maior, consequentemente, a chance de eu dar um passo grande é maior no perfil de Lorentz do que no perfil Doppler. Isso explica por que no perfil Lorentz eu tenho um alfa meio, no perfil Doppler 1, ou seja, o perfil de Lorentz é aquele que eu dou passos maiores e que até a média do tamanho dos passos é infinito, certo? É um voo
quase balístico, certo? Se afasta mais uma difusão normal do que o perfil Doppler, vamos dizer assim, tá? Bom, eu tinha mostrado para vocês anteriormente o vidro de Levy, não é que o voo de Levy era causado por uma inhomogeneidade no tamanho das esferas de vidro no meio. Aqui eu tenho algo no fundo similar, porque dependendo da frequência de emissão, eu tenho uma seção de choque entre o fóton e o átomo diferente. A seção de choque é maior no centro da linha e menor longe da ressonância. Então é como se eu tivesse esferas de tamanhos diferentes, certo? Então a origem do voo de Levy no vapor atômico é uma inhomogeneidade da seção de choque fóton-átomo. Bom, então agora o nosso trabalho, vamos passar para a parte experimental, é como medir esse parâmetro alfa que está na distribuição do tamanho do passo, certo? Eu vou mostrar para vocês dois métodos, um método direto e um método indireto. No método direto eu vou olhar o tamanho do passo para o único espalhamento. No método indireto o meu fóton vai fazer múltiplos espalhamentos dentro do vapor e eu vou ter uma informação que vai me dar indiretamente uma informação sobre um único passo, que a distribuição do tamanho do passo é um processo de um passo. Bom, a medida direta foi feita em 2009, certo? No grupo de Robin Kaiser, em Nice, na França, com participação da Martini Chevrolet. A ideia do experimento era o seguinte, se jogava um laser numa primeira célula, a função dessa primeira célula é fazer uma redistribuição de frequência, tal que a frequência emitida, o espectro de emissão dessa célula seja um espectro que segue uma distribuição Doppler, tá? E essa luz emitida por essa célula vai incidir numa célula contendo vapor de rubídio, e o perfil de absorção desse vapor é um perfil Doppler. Então, eu vou ter uma luz incidente Doppler num perfil de absorção Doppler, certo? E aí, a densidade de vapor nessa célula é pequena, de modo que, em média, o fóton que entra, ele é absorvido uma vez e depois ele sai da célula, certo? E tirando uma imagem com a câmera CCD da fluorescência, ou seja, da intensidade da luz emitida em função da distância percorrida, eu tenho acesso direto à distribuição do tamanho do passo, tá? Foi isso que foi feito. E se obteve um valor de alfa, desculpa, aqui eu botei 2, mas é 1.4 que foi obtido. O esperado era um pouco acima de 1, mas tem suas razões técnicas para ser 1.4, então estava condizente com o esperado teoricamente, e mostrou-se que seguiu corretamente o esperado para um voo de Levy com perfil de absorção Doppler, tá? Bom, então esse foi o método usado para fazer a medida direta com um único passo. É um método que não é simples, que é complicado experimentalmente, e aí depois se procurou outros métodos que fossem mais fáceis experimentalmente, e esse outro método corresponde a uma medida indireta do PDL, certo? No regime de múltiplos espalhamentos. Então, como é esse outro método, eu jogo um laser dentro de uma célula contendo vapor. Essa célula tem uma densidade alta, de modo que a luz que chega aqui faz vários processos de absorção e reemissão antes de sair do outro lado, certo? Vários na ordem de 100, 1000, dependendo da densidade. Então, aqui do outro lado, eu só tenho acesso a uma luz difusa, tá? E eu ponho a câmera CCD, eu faço uma imagem dessa luz, tá? E a partir da imagem dessa luz, da distribuição radial da intensidade emitida pro vapor contido nessa célula, eu consigo uma informação sobre o parâmetro alfa, tá? Então, é isso que é feito. Então, a CCD, ela coleta a imagem, tá? Bom, quem trabalha com fotografia sabe que tem uma grandeza chamada profundidade de campo na fotografia, que indica, quando eu tiro uma imagem, se eu vou ter a imagem de um plano bem definido, ou se esse plano não está bem definido, e aí eu pego a imagem de num certo intervalo de espaço, vamos dizer assim. No nosso caso, a profundidade de campo era maior que o tamanho da célula, então eu coleto na minha câmera CCD
fótons que são emitidos de toda a célula, tá? Então, qual o processo que ocorre? Eu tenho a difusão dos fótons dentro do vapor, numa sequência de pequenos passos. De repente, o meu fóton dá um passo muito grande, vem ser absorvido por um átomo que está aqui, a uma distância radial R, do eixo longitudinal da célula, e, na sequência, ele pode ser emitido para fora da célula. E esse fóton emitido para fora da célula é que eu coleto com minha câmera CCD. Então, o que eu faço é uma imagem de onde foi emitido o fóton, ou seja, da probabilidade, de certa forma, a probabilidade do fóton ter sido emitido por um átomo que está a uma distância R do meu eixo longitudinal, certo? É isso que eu faço como imagem. A imagem obtida está ilustrada aqui, certo? Isso vem de um trabalho do grupo de Robin Kaiser, em 2014. A imagem experimental está em azul. Em preto está uma curva gaussiana, e o que a gente observa é que para grandes distâncias radiais com relação ao eixo longitudinal, a fluorescência decai lentamente, se comparado com a Doppler, certo? Isso é o que caracteriza uma superdifusão tipo voo de Levy. Se eu tivesse difusão normal, a imagem teria mais essa cara gaussiana, ou seja, eu tenho muita luz no centro e decai rapidamente quando eu me afasto do centro, certo? Pelo fato de existir os grandes passos no voo de Levy, eu tenho uma imagem que se espalha mais e com essas áreas aqui longe do centro, tá? E é possível mostrar que longe do centro, o perfil radial da fluorescência decai segundo uma potência R, que é a distância radial, o eixo longitudinal, menos 3, menos alfa, certo? Ou seja, medindo esse perfil radial, eu consigo ter acesso a esse parâmetro alfa, que é o parâmetro de interesse, tá? Bom, são feitas algumas aproximações para chegar nessa fórmula, que é um único passo do mínimo transporte, que é razoável no voo de Levy, já que ele faz uma sequência de pequenos passos e de repente dá um grande passo, certo? E, como eu falei, a gente consegue obter alfa a partir de uma imagem desse tipo, fitando a lei de potência longe do centro da célula. Uma outra forma de se medir nesse regime de múltiplos espalhamentos é usando a lei de Ohm, certo? O que diz a lei de Ohm? A lei de Ohm tradicional, uma forma de apresentar a lei de Ohm, que é dizer que a transmissão difusa de uma amostra decai com a espessura da amostra. Então, é alguma coisa proporcional à espessura, à potência menos 1. Tá? Isso é válido para difusão normal. Quando eu tenho superdifusão, a probabilidade da transmissão ela é maior, porque eu tenho em algum momento a probabilidade de dar um passo muito grande que favorece a saída do fóton de dentro da amostra, ou da partícula que está fazendo a superdifusão. Então, essa lei de Ohm ela tem que ser modificada para a transmissão difusa, ela decai como L a potência menos alfa sobre 2, tá? Então, se eu meço a transmissão difusa em função da espessura da amostra, eu tenho acesso a L, tá? É outra forma de obter uma medida desse parâmetro alfa num regime de múltiplos espalhamentos. Bom, na prática, eu jogo laser dentro de um vapor que está contido dentro de um recipiente de tamanho finito, e eu não mudo esse tamanho, mas eu consigo mudar de uma forma com um bom controle a densidade do vapor. Então, mudar a espessura ou mudar a densidade ou concentração da amostra vai ser equivalente. Então, eu defino uma grandeza chamada opacidade, que é proporcional à densidade e à espessura da amostra. Eu vou modificar na prática a densidade, certo? E é possível transformar aquela lei de Ohm em função da opacidade. Então, a transmissão difusa decai com a opacidade da potência menos alfa sobre 2, certo? E eu consigo obter essa transmissão total difusa a partir dessa minha imagem da transmissão radial, simplesmente fazendo um integral dessa curva em azul, certo? De uma forma adequada. Aí eu coleto, eu tenho fazendo essa integral, eu somo toda a luz que chegou na minha câmera e eu consigo aí obter uma informação sobre a potência total transmitida, tá?
Bom, foi usado essas duas técnicas indiretas em duas situações diferentes. Primeiramente, para um vapor que tem um perfil Doppler de absorção, que é um vapor de rubídio aquecido, tá? Então, alguns detalhes sobre o experimento. Foi jogado um laser sobre uma célula que tem um raio de 5 centímetros e uma espessura de 5 milímetros, então um raio muito maior que a espessura, tá? Se trabalhou com vapor de rubídio e se muda a densidade do vapor aquecendo a célula. Então, se trabalhou com temperaturas de 40 a 170 graus. E o que se observou? Então, observou o perfil radial da transmissão, tá? Aqui está na escala log-log. Então, aqui a gente vê que na escala log-log dá uma reta, então uma lei de potência, tá? Se fazendo um ajuste dessa lei de potência nesse limite de grandes distâncias, é possível desculpa, pessoal, tá uma zoada aqui de cachorro. Peço desculpa para vocês. Então, no limite de grandes distâncias, essa lei de potência decai como -3 menos alfa, e se mediu essa potência igual a -4, quer dizer, um alfa igual a 1, certo? Se fez uma medida também da lei de Ohm, então, ou seja, transmissão em função da opacidade, se ajustou essa curva e se obteve também um alfa igual a 1, que está condizente com o valor teórico esperado para um perfil Doppler, tá? Depois fizemos uma medida usando o perfil lorentziano. Para ter esse perfil lorentziano, a gente pegou um vapor de rubídio e misturou com um gás tampão, na prática com gás de hélio, com a pressão de 50 torr. Qual a função desses 50 torr de gás hélio? É produzir muitas colisões. Então, esse vapor de rubídio, esse perfil de absorção, ele vai ser alargado por colisões e vai resultar num perfil lorentziano, certo? De largura cerca de 1 GHz, que é cerca de 3 vezes o alargamento Doppler, tá? Novamente, uma célula com geometria similar, um raio de 5 centímetros e espessura de 5 milímetros, tá? E se aqueceu a célula entre 100 e 180 graus, certo? Isso aqui é um perfil de transmissão da célula, certo? Onde se vê o alargamento, a curva de transmissão em preto. Aqui em pontilhado, bom, é um perfil Doppler. A gente vê que não dá para ajustar a curva experimental com perfil Doppler por conta desse alargamento devido às colisões, tá? Bom, se fez uma medida do perfil radial, se encontrou a lei de potência para grandes valores de R, 3 mais alfa, deu 3,5, significando um alfa igual a meio, que é o esperado para um perfil de Lorentz. E também se observou a violação da lei de Ohm, então, transmissão em função da opacidade, deu também o alfa meio, condizente com o valor teórico meio, certo? Esse é um trabalho do qual participei, foi feito lá no grupo do Roban Kaiser Nice, com minha participação e participação da Michele Araújo, que agora está trabalhando com Daniel Felinto, na Federal de Pernambuco, né? Bom, então se deu tudo certo, no sentido, encontramos experimentalmente o valor previsto teoricamente. Notem que com valor alfa meio já é um regime que o tamanho do passo é infinito, certo? Então, mostramos que é possível fazer medidas desse tipo também no regime que o tamanho do passo é infinito, que isso não estava evidente antes de começar a fazer as medidas, ok? Bom, o que eu estou fazendo atualmente? Essas medidas atuais estão sendo realizadas em João Pessoa. Então, primeiramente, para descrever o que eu estou fazendo atualmente, voltar a discutir o perfil de absorção dentro de um vapor atômico. Eu mostrei dois tipos de perfis diferentes, certo? O perfil de Lorentz, aqui em preto, o perfil de Doppler, em azul. Mas, na realidade, o perfil de absorção no vapor atômico, ele é uma convolução desses dois perfis, é o chamado perfil de Voigt, certo? Que é uma convolução do perfil Doppler com o perfil Lorentz. O perfil de Voigt, ele está mostrando aqui em vermelho. Qual a característica dele? Ele parece um perfil Doppler, perto da ressonância, mas as asas deles correspondem a um perfil de Lorentz, tá? Então, perto da ressonância se assimila a um perfil Doppler, nas asas é um perfil de Lorentz. Como quando eu estou estudando Volevi, o que a gente olha é o regime assintótico, então para grandes passos, e grandes passos significa que eu emiti um fóton longe da ressonância, seria de se esperar
que eu teria acesso às asas lorentzianas do perfil de Voigt. Então, seria de se esperar obter um alfa igual a meio. Mas a gente viu que o que se obteve nos experimentos que foram feitos com um vapor sem conter gás buffer foi um alfa igual a 1 correspondente a um perfil Doppler, certo? Bom, por que isso? Porque o que foi feito anteriormente nesses trabalhos aqui, nesse trabalho aqui, por exemplo, foi um alfa igual a 1 correspondente ao perfil Doppler e não um alfa igual a meio correspondente ao perfil Lorentz, que é o que se espera no perfil de Voigt, nas asas de um perfil de Voigt. É simplesmente um efeito de truncagem. Dependendo da densidade, esse passo dado nesse regime lorentziano é extremamente grande e maior do que o tamanho da célula. Então, esse fóton emitido nas asas lorentzianas do perfil de Voigt, que dá um passo muito grande, ele não faz um processo de difusão, de caminhada aleatória dentro do vapor. Então, nas minhas técnicas de medida, eu não vou ter acesso a ele. Vou ter acesso somente àqueles fótons que foram emitidos mais próximo da ressonância, onde eu tenho um perfil, onde o perfil Voigt se assimila a um perfil Doppler. Então, eu vou sondar uma característica Doppler, vamos dizer assim, da minha difusão, certo? Então, é um efeito de truncagem. Se esse meu tamanho o tamanho do passo que eu dou desculpa, deixa eu falar novamente de uma forma melhor. É um efeito de truncagem. Se as asas lorentzianas do perfil de Voigt correspondem ao tamanho do passo muito grande com relação ao tamanho da célula, não vou ter acesso e vou observar só a característica Doppler do perfil de Voigt. Se as asas lorentzianas correspondem ao tamanho do passo pequeno com relação ao tamanho da célula, aí eu tenho acesso às asas lorentzianas, tá? Então, isso dá para ser ilustrado melhor nessa curva, certo? Essa curva eu peguei de um artigo de revisão da professora Martini, que mostra a distribuição do tamanho do passo em função da distância percorrida. Essa distância está uma distância adimensional, na prática é a opacidade, tá? Para diferentes tipos de perfis. Então, aqui, vermelho pontilhado é o perfil Doppler. Então, para grandes tamanho de passo, esse decaimento é do tipo L a potência menos 2, certo? Corresponde a um alfa igual a 1. Perfil de Lorentz aqui em linha cheia preto, que corresponde ao L a menos alfa, L a menos 1,5, ou seja, um alfa igual a meio. E essas outras curvas são perfil de Voigt, com diferentes parâmetros A. O parâmetro A é uma razão entre a largura Lorentz e a largura Doppler. Na prática, a gente está em torno desse alfa igual a 10 a menos 2, tá? Que seria essa curvinha aqui pontilhada em azul. Notem que para pequenos tamanhos do passo, eu estou próximo do comportamento Doppler, e à medida que eu vou para passos maiores, eu me transfiro para alguma coisa do tipo comportamento Lorentz, tá? Aqui já está paralelo à curva Lorentz, então mesma lei de potência do que a curva Lorentz, tá? Então, para tamanho do passo pequenos, na prática, vamos colocar esse limite aqui, em torno, para tamanho do passo menor do que 10 a quarta, ou seja, para opacidades menores do que 10 a quarta, eu observo um comportamento tipo Doppler. Por quê? Porque as asas lorentzianas eu não tenho acesso na difusão, porque eles dão um passo muito maior do que o tamanho da célula. Já para opacidades maior do que 10 a quarta, aí eu vou começar a ter acesso a essas asas lorentzianas, tá? Bom, então, qual é a nossa ideia? É medir esse processo de transmissão difusa, mais especificamente a lei de Ohm, em função da densidade, numa faixa maior do que foi medida anteriormente. Anteriormente, com vapor sem gás, buffer, que está aqui, foi medido a lei de Ohm até uma opacidade de 10 a quarta, então ainda estava naquele regime Doppler, tá? Então, a gente vai medir com opacidade maior do que 10 a quarta, certo? Para isso, o nosso sistema, nosso esquema experimental é esse daqui. Eu jogo um laser em uma célula contendo vapor atômico e coleto a laser difusa com um certo ângulo, tá? Então, aqui eu não tenho uma câmera, eu vou jogar diretamente no detetor, que não me interessa fazer o perfil radial, só me interessa medir a potência transmitida. A minha célula é diferente das células usadas anteriormente, é uma célula cilíndrica,
com raio 1,2 e espessura 3 centímetros, certo? Então, a espessura bem maior do que o raio, é o oposto do que tinha sido feito anteriormente. E eu aqueci a célula, o reservatório da célula, e a densidade do vapor depende dessa temperatura do reservatório. A gente consegue controlar isso tranquilamente, fazendo um fornozinho, entre 40 e 180 graus, certo? E eu faço a medida da transmissão coerente, ou seja, na direção onde chega o laser, para ter acesso ao valor da densidade do vapor, tá? Bom, aqui está as medidas de transmissão na direção do laser. Então, quando eu estou em torno do centro da linha, eu tenho transmissão zero, tenho absorção total pelo vapor, certo? Pelo fato de ter uma densidade alta, então a opacidade é extremamente grande, não passa nada quando eu estou no centro da linha. Mas quando eu me afasto do centro da ressonância, eu diminuo o coeficiente de absorção e começo a ter luz passando. Então, aqui está ilustrado para 3 temperaturas, 56, 90 e 120 graus. Para 56, eu observo um perfil de absorção do tipo Doppler, mas quando eu vou para temperaturas maiores, eu já começo a observar as asas lorentzianas, tá? Eu não estou observando as asas lorentzianas aqui, porque o coeficiente de absorção é muito pequeno, então, nas asas lorentzianas, eu tenho praticamente transmissão igual a 1. Mas já para um perfil de 120, eu tenho acesso às asas lorentzianas. Então, isso ilustra o que eu estava dizendo, que para baixa densidade eu só tenho acesso ao perfil Doppler, para altas densidades eu começo a ver o aspecto lorentziano do perfil de absorção, tá? Bom, e a gente vai trabalhar, essencialmente, as medidas que eu vou fazer de transmissão difusa vão ser exatamente aqui no centro da linha, então, numa configuração que eu tenho absorção total, a luz que é transmitida, ela necessariamente fez múltiplos espalhamentos para poder sair da minha célula, tá? Aqui está exemplos de medida de fluorescência em função o espectro de fluorescência para diferentes temperaturas, certo? Eu vou me interessar somente por esse espectro para dessintonização zero, então exatamente no centro da linha, como eu falei, numa região que eu tenho absorção total. Eu sei que essa luz que atravessa aqui, que é detectada, fez múltiplos espalhamentos, e o que a gente vê claramente é que essa luz espalhada no centro da linha, ela decai à medida que eu aumento a densidade do meu vapor, e é justamente o que a gente quer observar, né? Na lei de Ohm, que a gente quer observar é o decaimento dessa luz difusa em função da densidade do vapor ou da opacidade, certo? E aqui estão os resultados, tá? São resultados preliminares do mês passado. Nós estamos repetindo essas medidas para checar, já conseguimos checar algumas vezes, mas estamos ainda no processo de repetição para ter certeza de todos os valores medidos. Esse aqui está a transmissão em função da opacidade, numa escala log-log, e a gente vê que claramente tem duas inclinações diferentes. Se eu fito com a reta essa primeira sequência de pontos para baixa densidade ou baixa opacidade, e essa segunda sequência de pontos para alta opacidade, eu vejo que tem inclinações diferentes correspondentes a leis de potência diferentes. Eu fitei com a lei do tipo opacidade da potência menos B, então B aqui deu 0,61 e aqui B deu 0,18, certo? A minha lei de Ohm é opacidade é menos alfa sobre 2, então B é igual a 2, alfa é igual a 2 vezes B, então para baixa densidade eu achei alfa igual a 1,2, com incerteza de 0,2, então está condizente com o valor esperado para o perfil Doppler, que é alfa igual a 1. E para alta densidade, eu achei um alfa 0,36, mais ou menos 0,06, que está próximo do que é esperado para o Lorentz, que é um alfa igual a meio. Então, a gente conseguiu mostrar, nesse sentido, que, dependendo da opacidade do vapor, eu sono as características Doppler do meu perfil de absorção, ou Lorentz do meu perfil de absorção, e, de certa forma, tem um efeito de truncagem interessante aí, que dependendo da truncagem ou do tamanho da amostra, eu sono uma característica da minha superdifusão ou uma superdifusão com a característica diferente, tá? Então, era isso que a gente queria mostrar e conseguimos ter esse belo resultado, e ainda estamos finalizando a análise desse resultado. Bom, para concluir, nós investigamos voos de Levy em vapores atômicos, certo?
Medidas do parâmetro alfa foram feitas num vapor alargado por colisões com gás buffer, que dá um alfa meio, que é menor do que 1, então é um regime quase balístico, esse regime com tamanho médio tamanho do passo divergente, certo? Então, eu estou mostrando como conclusão a minha participação nesse trabalho, certo? E como segundo resultado, já feito em João Pessoa, nós mostramos que o valor medido de alfa depende do tamanho da amostra, e com o tamanho da amostra é possível passar de uma característica Doppler do perfil de absorção, logo obter uma superdifusão com tamanho de passo finito, com alfa igual a 1, para um perfil, um tipo de transporte com um tamanho do médio do passo divergente e correspondente ao perfil de Lorentz, certo? Bom, para finalizar, agradecer meus colaboradores, né, que participaram do primeiro trabalho que eu mostrei com o Gás Buffer, que foram a Michele Araújo, como eu falei, está trabalhando agora com o Daniel Felinto, na Federal de Pernambuco, e Robin Kaiser, de Nice. E no segundo trabalho, já feito na Federal de Pernambuco, da Paraíba, agradecer meu colega Jesus e o meu estudante de doutorado, que está fazendo na prática o trabalho, Antônio. Agradecer também aos órgãos de financiamento. Ok, obrigado a todos pela atenção. Obrigado a você, professor, pelo excelente palestra. Então, agora abrimos aquele debate, não? Eu queria saber se Rafael, já vi que você abriu o microfone aí, com certeza você tem uma pergunta. Vou perguntar rápido aqui, que eu tenho que sair, que eu tenho uma reuniãozinha agora com o aluno, mas não poderia perder a oportunidade aí. Thierry, uma sugestão, que tu tem bastante experiência já, chegasse já a trabalhar uma época, aqueles efeitos de EIT, que no teu caso aí não seria muito interessante, porque, ou seja, tu teria uma transparência muito grande e tu cairia naquele regime lá, que tu não conseguiria ver direito, né, essa estrutura para um regime maior, mas tem um efeito que é o oposto do EIT, que é o EIA, que é a absorção eletromagneticamente induzida. Então, a gente pode atingir limites de absorção altíssimo, comparável, por exemplo, com a tua variação de temperatura. Então, se a gente preparasse o teu sistema atômico numa condição de EIA e fizesse esse mesmo experimento analisando os parâmetros que tu analisou, a gente poderia mimicar, ou seja, esse aumento da densidade, que na realidade tu teria um aumento absurdo aí de absorção, e fazer e avaliar esse grau aí de espalhamento. Esse era um problema que eu já havia pensado em algum tempo atrás, mas a gente nunca chegou a implementar. Então, não sei se tu já pensasse nessa possibilidade, seria, acho que interessante, como tu tem um sistema já montado e tu trabalha com rubídio, né? Então, o rubídio apresenta uma estrutura de EIA bem simples, que dá para você preparar muito facilmente. Não sei se tu já pensou nessa possibilidade. Então, eu cogitei diferentes coisas, entre outras coisas, a gente já pensou brevemente em EIT e EIA. Uma dificuldade, que pode ser um aspecto interessante também, dos dois casos, é que o EIA seria, de certa forma, localizado espacialmente. Quer dizer, eu teria EIA só onde meu feixe passa. Mas, devido à difusão do fóton, o fóton tem acesso a todo o vapor. Então, ele teria acesso também a regiões onde não tem os meus lasers de bombeio, por exemplo, para produzir o EIA. Mas se tu viesse com um feixe grande, do tamanho da célula, entendeu? Poderia ser, nesse caso, um feixe grande do tamanho da célula, sim. Eu não acho que eu obteria coeficientes de absorção maiores do que os que eu obtenho agora, porque a gente aquece bastante a célula, então vai para densidades altíssimas. O coeficiente de absorção é monstruoso, quer dizer, o fóton ele é absorvido em menos de 1 micrômetro. Uhum. Então, não acho que esse aspecto de grandes coeficientes de absorção seria maior do que o que eu obtenho agora. Mas poderia ter esse aspecto interessante, seja com feixe grande, seja com feixe menor, de localmente ter um coeficiente de absorção diferente. E qual o efeito disso localmente? Ou se a gente jogar um padrão, não sei se é possível fazer
um EIA num padrão de Speckle, que estão vários pontos com coeficientes de absorção diferentes, e ver qual a influência disso, pode ser um caminho. Agora, o tipo de tratamento seria diferente desse que eu venho fazendo, né? Nesse a gente conhece bem a distribuição do tamanho do passo. Aí eu não sei se a gente conheceria, porque teria uma coisa meio aleatória da coeficiente de absorção dependendo da posição, e inclusive não só da posição radial, mas da posição Z também. É interessante, mas é um desafio a análise desse sistema. Seria interessante fazer, seria um desafio analisar, mas é uma possibilidade, sim. Beleza, massa. Pessoal, vou ter que sair agora, agradecer ao Thierry, valeu, Thierry, muito bonito trabalho. Ramon, parabéns aí pela organização dos colóquios. Valeu, pessoal. Obrigado, Rafael. Alguém mais tem alguma pergunta para o professor Thierry? Roxon, quer falar? Boa tarde. Parabéns aí, professor, pela apresentação, muito bom. Só não ficou claro para mim, se eu pudesse só explicar só mais uma vez, a influência da dessintonização. Acho que é no slide 17, se não me engano, na distribuição. Certo. Você falou 17, deixa eu ver. Acho que foi 17, se não me engano. Seria essa que está mostrando aí? Exatamente. Bom, vamos olhar primeiro para essa equaçãozinha 3. Essa equação me dá a distribuição do tamanho do passo se eu tenho uma única frequência, certo? Essa distribuição é uma queda exponencial. E o quão rápido eu caio exponencialmente depende do valor de alfa. Agora, se eu mudo a dessintonização, se eu me afasto da ressonância, o valor de alfa cai. Então, o fóton ele consegue penetrar mais dentro do vapor. Tá? Isso se eu tenho uma única frequência. Mas, na prática, eu não tenho uma única frequência, porque a emissão pelo vapor ela é larga em frequência. Então, para analisar o transporte dessa emissão como um todo, eu tenho que somar várias contribuições dessas para diferentes frequências, ou seja, um exponencial que cai rapidamente, com um exponencial que cai mais lentamente, e assim por diante. E o peso que eu vou dar para cada uma dessa exponencial é a probabilidade de emitir aquela frequência. Era essa a pergunta? Ficou claro? Ou era um outro aspecto? Isso, ficou mais claro. Eu tinha entendido de outra forma, mas deu para assimilar as ideias. Ok. Obrigado, Robson, pela pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Sebastião? Sebastião, você quer falar? Tá me ouvindo agora? É que o microfone não funcionou. Pronto, agora sim. Ok. Nesse seu trabalho de 2021, que o senhor publicou aí com a Michelle e o Robin Kaiser, vocês trabalharam em qual linha do rubídio? AD1 ou AD12? Foi na linha D2. AD2, né? Isso. Entendi. O senhor fala também lá no início do colóquio sobre uma falha na correlação de passos. Aí o senhor disse que não tem muita experiência nisso, mas só por curiosidade, o que é que causa essa falha na correlação de passos? O senhor sabe dizer? Bom, o que eu falei é que a teorema central do limite falha quando há correlação de passo. Eu não sei afirmar, com certeza, nunca, deixa eu procurar onde é que está a transparência, nunca estudei esse aspecto mais específico, mas algo que a gente pode pensar é o seguinte: se eu tiver correlação, no sentido, se eu dou um passo muito grande, eu tenho uma correlação que implica na sequência de ter um passo muito grande, eu dou um outro passo muito grande. Então, essa sequência de passos vai ter mais ou menos o mesmo tamanho, e sempre muito grande. Então, eu começo a fugir da condição de difusão normal, que eu tenho uma distribuição segundo um PDL.
Eu posso favorecer, por exemplo, a imagem que eu estou tentando fazer é, eu posso dividir essa correlação, se eu correlaciono passos grandes, favorecer o transporte rápido. Ou o oposto, se eu tenho uma correlação, uma sequência de muitos passos pequenos, eu posso ter alguma coisa do tipo subdifusão, uma difusão mais lenta do que seria a difusão normal. Sei como é que eu penso dessa forma, mas eu não vou afirmar com certeza, porque realmente nunca me aprofundei nisso. Com relação ao seu último trabalho, o senhor está fazendo numa célula cilíndrica. Aí os outros que o senhor mostrou, as células eram em outro formato. Aí, qual é a diferença dessa célula que o senhor está usando para os outros tipos de células, assim, com relação à geometria? O que é que vai mudar? Muda alguma coisa nos passos dentro da célula? Então, a célula que eu usei anteriormente, que é uma célula como essa que estou mostrando agora, ela tem a característica da espessura ser muito menor do que o raio. Isso era necessário para se obter o perfil radial. Se a gente quer medir o perfil radial, que está mostrado aqui, não é? Da emissão, porque uma lei comportada dessa forma, como se consiga fazer um ajuste, ela só é válida nesse limite R muito maior do que L. Então, tem que ter acesso a distâncias radiais muito maior do que a espessura para conseguir fazer esse tipo de ajuste. Por isso que eu tenho essa célula nesse formato, com raio muito maior do que L. Infelizmente, eu não disponho de uma célula desse tipo no meu laboratório. Então, eu passei a usar a célula como essa daqui, que agora L é maior do que R. Bom, por um lado, que eu não disponho do outro formato. Então, por L aqui ser maior do que o raio, eu não consigo ter informação a partir da distribuição radial, certo? Então, a gente não sondou isso, que a informação ela é perdida. Então, eu medi a potência, em vez de medir a distribuição radial. Agora, tem um aspecto interessante, o fato de ser um comprimento bem maior do que a célula anterior, 6 vezes maior, é porque a opacidade, ela é proporcional à espessura. Então, se eu aumentado a espessura por 6 vezes, eu consigo ter acesso à opacidade 6 vezes maior. E como o meu interesse era ter acesso a grandes valores de opacidade para ver o aspecto lorentziano do perfil de Voigt, então foi interessante nesse aspecto. Entendi. Tá certo, pessoal. Obrigado. Obrigado, Sebastião. Alguém mais tem alguma pergunta, questionamento, dúvida sobre o trabalho? Adriana? Oi, Ramon, tudo bem? Tudo bem, Adriana. Tá me ouvindo legal aí? Sim, tá tudo certo. Tá. Ô, Thierry, primeiro parabéns aí, cara, pelo trabalho, tá? Bem legal a tua apresentação. Para mim, particularmente, mais um aprendizado, né? Aí eu não tenho nenhuma dúvida sobre o trabalho, até porque, como eu sou da área de engenharia mecânica, tá um pouco distante aí do meu entendimento, mas só uma curiosidade, eu lembro de, eu estudei na UFPB, tá, fiz mecânica lá, eu sou de 971, eu acho que eu lembro de você ali pelo CT, e só uma dúvida, teu pai foi professor lá também, Alan? Sim. Teu pai... eu entrei lá, 981, então deve ter se encontrado pelos corredores. Eu acho que eu lembro de você ali no CT, e teu pai foi meu professor de fluidos no mestrado, cara. Em 2003, eu acho, 2003, 2004, alguma coisa assim. Pô, mas de novo, legal, parabéns. Eu tô aqui também no programa, no PPN de FIS, então o Ramon falou aí da oportunidade de trabalhos em parceria e tal, isso pro programa é bem grandioso, e também a possibilidade de os nossos alunos, né, fazerem aí o doutorado ou progredir na sua carreira acadêmica aí dentro da tua área de atuação. Parabéns aí de novo e muito legal. Volte sempre aí. Obrigado. Obrigado, Adriano, aí pela força também. Bom, professor, eu tenho não é uma pergunta relacionada ao trabalho que você apresentou, e sim é uma curiosidade que eu acho que é de todo mundo, que eu acho que é importante perguntar, porque nesse tempo que todos estamos atravessando, não, de situação de pandemia,
muitas coisas estão afetando algumas áreas de pesquisa. Eu acho que todas, não vou ser específico, mas eu acho que a maioria das áreas da pesquisa estão sendo um pouco afetadas e talvez seja de interesse para tanto professores como estudantes que estão aqui presentes conhecer, não, desde seu ponto de vista, como está sendo afetado. Você está tendo algumas limitações por infraestrutura, por acesso a laboratório, produto dessa pandemia, para ter resultado, para... Então, a gente foi bastante afetado. Primeiro, teve momentos de realmente interrupção total, que a gente não foi para o laboratório. Isso acho que foi de março a setembro do ano passado. E agora, no mês de março desse ano, né, com a piora da pandemia em todo o Brasil, então a gente não teve acesso ao laboratório. A gente passou a ter acesso em setembro do ano passado. Para isso, tivemos que submeter um protocolo de biossegurança para o funcionamento, submetemos na universidade para ser aprovado. O protocolo teve que vir acompanhado de itens de segurança, que obviamente a universidade não comprou, né? Teve que sair do bolso meu e do professor Jesus, então teve essa dificuldade financeira aí também. E mesmo essa nossa volta foi limitada. A gente temos 2 laboratórios, são 2 salas, e estamos revezando os alunos, que é só um aluno por vez na sala. Apesar das salas serem grandes, a gente garantiu um distanciamento entre as pessoas, mas pelo fato de ser um ambiente totalmente fechado com ar-condicionado, estamos fazendo um revezamento entre os alunos. Então, isso dificulta, obviamente, a dinâmica do trabalho, dificulta a discussão, porque o modo normal de trabalho era o estudante no laboratório e a gente sempre passava e ficava um bom tempo no laboratório discutindo com os estudantes, etc. Isso não está sendo mais possível, então a discussão pelo WhatsApp, que não é a mesma coisa, então afetou bastante nesse aspecto. Bom, mas estamos tentando continuar o trabalho da forma que é possível. É bom escutar porque de você, não? Porque eu acho que nosso colóquio tem que ter essa parte científica e também a gente tem que mostrar, não, que temos dificuldades, não, assim, para os estudantes que estão próximos, mas ao mesmo tempo de motivação, como vocês estão mesmo tomando medidas, não pararam, não mesmo tendo essas pausas, vocês conseguem estabelecer alguns códigos para poder dar continuidade à pesquisa. Esse é o motivo de que todo mundo se sienta feliz, não? E de motivação para estudantes. E por isso foi que eu perguntei especificamente, chamando a atenção em nossos estudantes do programa, não? Dessa importância da gente, não por conta de que, não porque cita a pandemia, a gente tem que se limitar. Sempre existem coisas, passos, que a gente pode ir desenvolvendo até chegar o momento de chegar ao laboratório, seja a revisão da literatura, seja... assim, esses passos que dá para fazer desde lugares isolados, não? Então, professor, eu mais uma vez quero agradecer. Só completando, dificuldades para quem quer essa vida de pesquisa vão aparecer independente da pandemia. E verdade. Vida será vencer as dificuldades, com certeza. Foi um caminho bonito que a gente escolheu, mas tem várias pedras que a gente tem que saber cruzar, não? Para que tudo dê certo. Professor, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Agradeço imensamente em nome do programa de pós-graduação, em nome meu particular. Gostei muito também do trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Sou muito grato. Espero que a partir desse momento essa comunicação exista. Se você tiver colegas também que tivessem interesse em participar de nosso colóquio, também ia agradecer muito, porque para nós, como programa em fase de crescimento, também é importante nos escutar, mostrar a nossos estudantes que existem outras áreas, que existem outras universidades que também são de grande importância, e ao mesmo tempo mostrar para a comunidade, não? Em geral, que nós temos um programa também que está crescendo e que nós conseguimos trazer pessoas boas, de alto nível científico e de qualidade, para falar sobre suas experiências científicas conosco. Mais uma vez agradeço. Eu peço aos que estão presentes que abram o microfone para a gente bater uma palma para o professor Thierry, por favor, em agradecimento da palestra. Obrigado.
Bom, eu que agradeço o convite e estamos sempre à disposição. Também, quando passar a pandemia, quem quiser conhecer lá nossos laboratórios na Paraíba, fiquem à vontade para vir conhecer. Aproveitar que é pertinho do Recife de João Pessoa e vamos interagir mais.